Roberto, né, professor Marcos Mello, e hoje nós vamos tirar as dúvidas que ficaram de ontem. Então, eu acho que mais ou menos vai acabar ficando esse modelo, né? Nós vamos um dia falar de um tema e depois, né, a partir das perguntas dos alunos, a gente faz a segunda tirando dúvidas. Parece que é isso que está caminhando, né? Então, olha, gente, como eu estava dizendo, né, nós falamos das relações entre entre Brasil e Inglaterra no século XIX. E aí surgiram algumas dúvidas, né, os alunos às vezes procuram, vêm, né, depois, não conseguem assistir agora ao vivo, às vezes estão estudando, trabalhando e assim por diante, e aí fazem depois, né, as questões, as perguntas, né, vem lá no meu Instagram, no meu Facebook, e aí eu selecionei aqui algumas delas, legal? Então, hoje, basicamente, vai ser isso, né? Dúvidas, e é legal porque aprofunda o que nós falamos ontem, legal? Então, olha, a primeira delas, um aluno perguntou o seguinte, ó, quando você falou da questão da vinda, né, que eu comentei que os ingleses fizeram a escolta dos navios portugueses na época da transferência da corte, e aí o aluno perguntou, está ligado ao bloqueio continental? Exatamente. Como eu disse ontem, né, eu não ia esticar, porque eu queria focar na questão realmente só da Inglaterra e do Brasil, senão a gente acaba, né, pegando atalhos e se desvirtua do assunto essencial. Então, mas é isso mesmo, tá? Está associado ao bloqueio continental. Então, é o que eu sempre falo para os alunos, tentem tirar das próprias palavras informações preciosas, importantes. Então, veja, bloqueio continental. O nome está falando do quê? Né, do continente, ou seja, Napoleão, né, a França napoleônica, decretou o bloqueio continental. O que quer dizer isso? Que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. Era uma forma, né, de tentar sufocar a economia inglesa, né, para posteriormente até, né, quem sabe, derrotá-la militarmente. Então, você faz essa leitura, gente, olha, se estava bloqueado, né, para os ingleses, eles tinham que abrir em outro lugar. Então, né, foi aí que os ingleses vão estimular, né, os portugueses a virem para o Brasil, legal? Bom, gente, aí estão entrando algumas pessoas, agradeço a todos vocês aí que estão nos prestigiando, legal? Às vezes, na dinâmica da aula, não dá para agradecer um a um, mas eu estou de olho aqui, estou vendo os acenos de vocês, legal? Então, olha, como eu estava dizendo, então está associado, sim, ao bloqueio continental, tá? Então, o Napoleão, como eu estava dizendo, bloqueia o comércio, né, inglês, e aí, como eu disse, faça associação, bloqueou lá, abriu aqui, né, a abertura dos portos, legal? Outro questionamento, pessoal, possível é assim, muitos, até professores, lendo livros didáticos, apostilas, a gente percebe o seguinte, alguns autores falam, né, que Dom João VI era muito indeciso, né, ele ficou indeciso. Mas, pessoal, pensa bem, essa indecisão tem uma justificativa, tá? Porque se aceita, né, o bloqueio continental, vai ser invadido pela Inglaterra, né? Se não aceita, como foi o caso, seria invadido pela França. Então, né, na verdade, ele estava fazendo ali um jogo mesmo para ganhar tempo. Então, eu não vejo como indecisão, né? Agora, por que, então, fez-se opção pela Inglaterra? Porque Portugal, gente, já tinha algumas relações, mesmo subordinada, né, mas estava mais ligada à Inglaterra. Por exemplo, em 1703, houve um tratado chamado Tratado de Methuen, chamado também de Panos e Vinhos, ou seja, eu acho que você sabe, Portugal é produtor, né, de um excelente vinho, o famoso vinho do Porto. Então, Portugal e a Inglaterra zeraram as tarifas para facilitar a entrada, no caso do vinho, né, português na Inglaterra, e, em contrapartida, os tecidos ingleses entrariam, né, com tarifa zerada em Portugal. Mas, pessoal, pensa bem, o vinho é um produto de origem agrária, correto? Feito, né, da uva, e o tecido não, é um produto manufaturado, né, industrializado, enfim, estava a caminho, né, a Inglaterra estava a caminho da Revolução Industrial.
Então, o que aconteceu? Estimulou a indústria têxtil na Inglaterra e vai desestimulá-la em Portugal. Tá? Inclusive, diga-se de passagem, na mesma época aqui no Brasil, era a época da mineração, né? O início da mineração. E surgiram algumas indústrias, meio toscas e tudo, mas enfim, né? Surgiram algumas indústrias lá na região de Minas Gerais, função, né, do crescimento ali, do comércio interno, e aí veio a imediata determinação, né, da coroa portuguesa. É proibido qualquer tipo de indústria no Brasil. O decreto de Dona Maria I, que depois ficou conhecida como Maria Louca, foi decretado em 1785. Determinava que nenhum tipo de manufatura poderia existir na colônia. Qual era o objetivo? Manter a colônia dependente da metrópole. Afinal de contas, Portugal também lucrava nessa relação, né, em função dos impostos que incidiam sobre os produtos. Certo? Então, por isso que eu falo sempre, pessoal, o fato de um país, né, ter se desenvolvido mais ou menos que outro, temos que analisar, né, para fazer uma análise correta, nós temos que analisar todos esses aspectos, guerras, tratados, né, etc., e não simplesmente dizer, olha, um povo é mais inteligente que outro. Tá? Isso, né, gente, as pessoas, né, o ponto de vista da capacidade é igual. O que vai fazer a diferença são esses, né, por isso que a gente, né, que história é tão fascinante, porque é ela que não vai nos explicar, né, porque uma potência se desenvolver, outra não, e assim por diante, né? Não existe alguém mais capaz, não, né, tal país tem pessoas mais capacitadas, não, a capacidade é a mesma, né? Muitas vezes o que acontece, como disse, são guerras, são tratados, né, como funciona o sistema educacional desse país, como é estimulada a ciência ou não, né, nesses países, isso que vai fazer a diferença. Mas então, voltando, veja, o Brasil, né, houve a determinação de não ter indústrias no Brasil, tá? E qual a explicação disso? Se você vai produzir aqui, você não compra mais, né, das metrópoles. E aí, mesmo que Portugal, como eu disse, não tivesse indústria, mas vinha, né, todo o comércio colonial, para pensar assim, ó, tudo que sai do Brasil e vai para outros países tem que passar obrigatoriamente por Portugal, nessa época, né, que era colônia. E vice-versa, tudo que vinha dos outros países também passava por Portugal para chegar aqui, certo? Então, por isso que houve a proibição da indústria no Brasil para forçar o Brasil a continuar dependente desses países europeus, legal? Então, Portugal tinha esse vínculo já, como disse, mesmo que, né, numa situação de subordinação, mas tinha esse vínculo com a Inglaterra. Por isso que, né, fez opção, então, pelos ingleses. E aí veio para o Brasil, legal? Olha, eu resolvi fazer esse esqueminha do que nós estamos discutindo para você visualizar melhor. Então, na parte de cima, você vê o Pacto Colonial, né, que tinha o exclusivo metropolitano. Como eu disse, tudo que saía do Brasil, né, passava por Portugal ou que vinha também. Portugal ganhava impostos, né, sobre essa transação. E depois o esquema com a abertura dos portos. Portugal fora, então, né, dessa relação. A questão era o seguinte, quando eu mencionei a independência do Brasil, eu falei que a Inglaterra foi uma das primeiras nações a reconhecer a nossa independência, porque, como eu disse, para eles, quanto mais países independentes, melhor, né? Afinal de contas, né, eram mercados que se abriam. Agora, sempre naquela relação, gente, quando os Estados Unidos, né, declarou independente, quando era a sua colônia, o que ela fez? Enviou tropas, fez uma guerra para impedir a independência dos Estados Unidos, né? Agora, onde eram colônias ou portuguesas ou espanholas, eles rapidamente reconheciam a independência. E aí, o aluno perguntou sobre uma indenização, né? E aí tem uma relação, lógico, um pouquinho mais indireta, mas tem com a Inglaterra, porque, assim, qual foi a sequência? Portugal, né, como era nossa metrópole, tinha que ser pelo menos, né, no ponto de vista diplomático, internacional, teria que ser o primeiro país a reconhecer a independência. Aí Portugal alegou o seguinte, nós reconhecemos a independência desde que, né, seja paga uma indenização. Então, veja que absurdo, pessoal, nos coloniza, né,
desde 1500, a chegada do Cabral, até 1822, se exige uma indenização para reconhecer a independência. Bom, aí você tem que pensar o seguinte, é óbvio que não foi só isso, mas também pesou. Quem é Dom Pedro I? Dom Pedro é filho do rei de Portugal, né? Então, João VI vai, essa história que vocês conhecem, o Dom João VI volta para Portugal e fala, olha, né, deixa o seu filho aqui. Então, veja, é pai lá, né, rei em Portugal, filho, né, rei do Brasil. Então, essa relação, né, é muito próxima. Então, o governo brasileiro aceita pagar a indenização. Só que, como é que faz, gente? O Brasil tem dinheiro para pagar essa indenização? Não. Assume a dívida que Portugal tinha em relação à Inglaterra. Essa dívida que, né, como eu acabei de falar aí, do Tratado de Mito, lá de 1703, quer dizer, durante mais de 100 anos, Portugal foi se endividando, né, porque, como você pensa, nas trocas internacionais, um produto agrário, por isso que eu chamei a atenção, né, que era a uva, o vinho, e um produto industrializado, que era o tecido, vai havendo, né, cada vez um distanciamento maior, ou seja, um endividamento cada vez maior, tá? Os economistas falam, né, que esses produtos industrializados agregam valor. O produto agrário, não, tá? Você pôs lá, né, gente, não tem muita tecnologia. Você, se tiver condições de clima e solo favorável, você produz, legal? Então, gente, veja, tem essa história, né, quer dizer, o Brasil assumiu a dívida que Portugal tinha em relação à Inglaterra. Então, a gente começa, né, nossa independência também com uma dependência econômica, tudo bem? O terceiro ponto, né, que foi questionado foi o seguinte, o aluno falou mais ou menos o seguinte, professor, você comentou que em 1845, os ingleses decretaram lá o Bill Aberdeen, ou seja, proibiram o tráfico negreiro, e aí foi assim do nada, né? Vocês resolveram, por que esse momento especificamente, né? Resumindo, era isso. Olha, gente, na verdade não é bem assim, né? De um momento para outro, do nada. Desde a abertura dos portos, como eu disse ontem, né? Os tratados lá de aliança, amizade, comércio e navegação, o Brasil se comprometia a acabar com a escravidão. Como eu disse, não vão as lágrimas, não fiquem comovidos com os ingleses, como os ingleses são generosos, queriam acabar com a escravidão. Pessoal, interesse econômico, certo? Eles estão passando pela Revolução Industrial, eles querem mercado consumidor, tudo bem? Bom, e aí, o Brasil, então, como eu disse, desde 1808, tinha se comprometido. Olha que interessante, pessoal, 1808, até é fácil de memorizar, né? E acabou quando a escravidão? 1888, olha só como demorou para o Brasil, né, cumprir esse acordo aí, tá? Mas vamos por ordem. Então, desde a abertura dos portos, que havia já uma pressão inglesa para o Brasil acabar com a escravidão, certo? Mas não acabava. Agora, qual foi o fato ali, que meio que, né, deu a Inglaterra a falar, não, agora basta. Em 1844, eu vou repetir depois as datas para você não se perder, tá? Então, 1844, o Brasil determinou uma lei chamada Alves Branco, Tarifa Alves Branco. Foi proposta de um senador com esse nome, né, por isso que ficou com esse nome, Alves Branco, que elevava as taxas alfandegárias. Bom, não sei se você sabe, as taxas alfandegárias são aqueles produtos, né, aquela taxa que entra, incide sobre um produto. Vamos supor, para efeito didático, gente, um chapeuzinho, né, esse chapeuzinho, gente, é muito curioso, né, ele é típico francês, ó, né, e eu estava na França, e eu falei, poxa, né, eu adoro um chapéu, eu vou comprar um chapéu aqui, francês da França. Estava lá na saída do metrô. Aí comprei camelô, sabe? Eles, geralmente, né, de descendência africana e tal. E aí eu comprei o chapéu. Só que eu fui ver na etiqueta o que estava escrito lá, Made in China, né? Ou seja, os chineses estão aí por todos os lugares. Mas, pessoal, não vamos perder o fio da meada. Então, eu vou comprar esse bonezinho. Gente, vamos supor, chutar alto, só para efeito didático, fazer conta redonda, fosse R$ 100, gente, tá? Então, você compra por 100. No tratado lá, de 1810, como eu disse, Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, dizia o seguinte, olha, se esse chapeuzinho, gente, né, que custa R$ 100, fosse comprado de Portugal,
incidiria uma taxa de 16%, ou seja, eu pagaria, né, 116 como consumidor. Se eu comprasse da Inglaterra, era 15%, eu pagaria 115. E se fosse de outro país qualquer, 30%, eu pagaria 130. Então, ó, repetindo, se eu comprar de Portugal, 116. Se eu comprar da Inglaterra, 115. De quem que eu vou comprar? Da Inglaterra. Por isso que eu falei ontem, pessoal, esse tratado de abertura dos portos, de aliança e amizade, comércio e navegação, leia-se, atender todos os interesses ingleses, né, econômicos e assim por diante. Tudo bem? Então, como eu estava dizendo, vamos voltar à ideia, 15%, né, eram as taxas preferenciais para a Inglaterra. Com essa tarifa Alves Branco, passou para 30% e até 60%, alguns produtos. Ou seja, iria mexer com os interesses ingleses, né, com as importações inglesas para o Brasil. Então, os ingleses, né, na verdade, deram espetada no Brasil. Falaram, vocês estão aumentando as taxas de importação? Então, olha, vamos proibir o tráfico negreiro, certo? E, óbvio, gente, que não foi assim, que o governo brasileiro queria dar alguma espetada, né, nos ingleses, né? Na verdade, o governo estava precisando de arrecadação, né, de dinheiro. Então, elevou as taxas alfandegárias, porque essas taxas vão para, né, o governo. Então, na verdade, era para aumentar a renda do Estado. E, indiretamente, prejudicou a Inglaterra. Então, como eu disse, vou repetir para você não se perder. Isso foi em 1844. 45, um ano depois, os ingleses proíbem o tráfico negreiro. Então, né, fica claro que foi uma retaliação essa tarifa Alves Branco. Tudo bem? A quarta questão, gente, que me questionaram ontem, depois da aula, é assim, um aluno perguntou, não tinha como conseguir escravo de outra forma? Pessoal, não tinha, porque, olha, escravo é assim, quando existe escravidão, foi na Grécia, né, foi em Roma, foi assim no Brasil. Você tem que ter uma contínua, né, no caso lá da Antiguidade, uma contínua expansão. Por isso que o Império Romano teve uma hora que teve que parar, né? Teve uma hora que existe um certo limite disso, tá? Então, ela tem que ter uma renovação constante, pessoal, como qualquer mercadoria, né? Se você tem em grande quantidade, né? Pensa, gente, laranja. Se tem muita laranja, a safra, preço baixa. Se não tem, fica caro. E aconteceu isso, né? Infelizmente, a mão de obra, seres humanos, era uma mercadoria. E tinha, né, essa relação. Então, quando houve a proibição do tráfico, o que, que aconteceu? Né? Começou a entrar menos. Entrando menos, ficou mais caro. Por isso que, né, vem os imigrantes, né, vem paralelamente você tem, né, uma curva que é a descendência, né, da escravidão, a decadência, e a ascensão da imigração, a substituição do trabalho escravo, né, para o assalariado, que a gente já falou aqui em outros momentos, talvez, né, voltemos a falar em outra situação, legal? Mas então, gente, voltando à pergunta do aluno, não tinha como conseguir de outra forma? Não, porque, né, somente o mercado era africano, e como eu disse, os ingleses primeiro proíbem o tráfico, né, entre o Atlântico, aqui está a África, aqui o Brasil. Se você interrompe o tráfico, né, vai acabar. E aí o Brasil também acabou, acho que você lembra, em 1850, veio a lei Eusébio de Queiroz, que encerrou o tráfico. Pessoal, pensa nisso, se não está mais entrando escravos, uma hora a escravidão vai acabar, né, é uma questão de tempo. E aí, por exemplo, vamos pensar nessa pergunta do aluno, da onde poderia vir, gente, tá? Por exemplo, houve o tráfico interprovincial, ou seja, de uma província para outra, como se chamavam os estados na época? Sim, e houve, tá? Você tem que lembrar que era a época da expansão do café, 1850, gente, o café está se tornando, né, o principal, já era o principal produto de exportação brasileiro. O Brasil era o maior produtor de café do mundo. Então, os cafeicultores estavam, né, precisando de mão de obra. E da onde veio, então? Veja, o café está localizado em São Paulo. Onde estavam os escravos, né, fora de São Paulo? Alguns em Minas Gerais e no Nordeste brasileiro. Então, no Nordeste, vamos comparar o açúcar, né? Qual o produto de maior valor no mercado internacional? O café.
E aí, né, quem era produtor de açúcar não conseguia concorrer com o café. Eles venderam muitos escravos para a região de São Paulo. Isso, inclusive, acentua, né, a crise lá no Nordeste, a disparidade regional que nós assistimos hoje, né, presenciamos, vivenciamos, ela, né, vem a partir daí, né, a partir da metade do século XIX, porque, como eu disse já em outros momentos, pessoal, da chegada do Cabral lá em 1500, tá, até o surgimento do café, o Nordeste era o principal, né, a principal produtora de riqueza do Brasil. Teve o ciclo do açúcar, depois, né, houve a mineração lá no século XVIII, mas o ouro acabou, né? No final do XVIII acabou o ouro. Então, a economia brasileira ainda estava, né, muito no Nordeste, até o advento do café, até o século XIX. Então, se você fizer uma continha rápida, dá 350 anos de, né, riqueza concentrada no Nordeste e do 19 para cá, né, São Paulo, a região Sudeste. Então, focando na pergunta do aluno, houve o tráfico interprovincial, como eu estava dizendo? Sim, né, veio lá do Nordeste, principalmente para a região Sudeste. E outra possibilidade, gente, seria a reprodução, né? Mas veja, não dá, gente, por mais fôlego que os escravos tivessem, primeiro, não tem interesse do próprio escravo. Eu já comentei isso aqui, gente, numa outra live. Uma escrava, por exemplo, ela não era dona do seu filho. Pensa, gente, a maternidade, como eu disse, que é talvez uma das, né, das questões mais valorizadas pelo ser humano, a gestação de uma criança, o nascimento dela. Na escravidão não tem sentido algum. A criança nasce, o fazendeiro pode chegar, gente, e decidir, olha, eu vou vender essa criança, vou trocar por um cavalo, vou trocar o quê? Então, veja que absurdo. Então, a mãe, gente, não, né, uma escrava, esse sentimento materno, óbvio que existia, né? Afinal de contas, é a gestação, mas ela sabe que aquela criança pode não, inclusive, ficar com ela. Então, né, pensar na reprodução é muito complicado e, né, também, gente, é questão de número também, né? Como eu disse, você tem que pensar, é o auge da cafeicultura, precisa de muita mão de obra, tá? Então, pensar na reprodução não vai existir, tá? Como eu disse, não existiu na Grécia, não existiu em Roma, também não vai existir no Brasil. Tem que depender do mercado. E os ingleses proibiram o tráfico de escravos. Outra coisinha, gente, até lembrei agora, estou vendo aqui, tem uns pernambucanos aí na live, a Irdes, a Esther, a Hilda, né? Então, olha, lá em Pernambuco tem Porto de Galinhas. Por que recebe esse nome? Porque também houve, na época, um contrabando, como tudo, né, pessoal? Qualquer mercadoria, como eu já disse. Então, os escravos vinham para o Brasil de forma clandestina. Se fosse pego, pessoal, pelos ingleses, poderia ser julgado como pirata e enforcado. A lei brasileira também era rígida na época. Então, eles atracavam em portos clandestinos. Então, como não poderia, por exemplo, atracar no porto de Recife, eles atracavam num porto um pouquinho mais abaixo. E, para não suscitar, né, a vigilância e tal, eles diziam, olha, em vez de falar, né, chegaram escravos novos, eles falavam, olha, chegaram as galinhas aí e tal, né? Então, as galinhas era sinônimo de escravo. E aí existe o famoso Porto de Galinhas. Mesmo que você não seja de Pernambuco, você já ouviu falar, e quem sabe até já foi lá nas famosas piscinas, né, de Porto de Galinhas. Lugar muito bonito. Se quem não conhece, né, tiver a oportunidade, vale a pena visitar. E aí, né, você já esnova. Não, os guias vão chegar contando essa história, você fala, não, já havia a aula lá do Marcos Mello, eu já estou sabendo. Curiosidades à parte, então, nós estamos falando aí, né, dessa questão do tráfico. Então, houve também, né, o contrabando, mas muito combatido, e quando veio a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, aí vamos pensar, como eu disse, nessa data, 1850, 1888, que foi a Lei Áurea. Pessoal, tem um intervalo longo aí, né? Então, não está mais entrando escravo. O que está acontecendo? A escravidão está cada vez mais diminuindo. Então, quando a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea, quantos escravos, gente,
existiam de fato no Brasil, né? Depois de décadas né, sem entrar nenhum escravo. Tinham poucos, os historiadores calculam que tinha 5%, né, de escravos, né, já tinha chegado até mais da metade, agora tem 5%, então mais ou menos assim, ó, já acabou a escravidão, vamos formalizar, e ainda a gente, né, sai de bacana, né, ou seja, nós acabamos, aí, quando a gente estava lá na 5ª série, né, 6ª série, do fundamental, olha, Isabel, princesa Isabel, libertou os escravos, como a princesa Isabel é generosa, né? Fazíamos cartazes, gente, na minha época era cartolina, né? Aí a gente colava lá, desenhava uns escravos arrebentando correntes, então nós tínhamos aquela visão, né, da história dos heróis, a escravidão acabou porque a princesa Isabel é generosa e quis acabar, não, gente, o escravo estava caro, porque não estava entrando mais em nenhum escravo, e qualquer mercadoria, como eu disse, encarece, tá? Quadruplicou o preço do escravo. Pessoal, tem umas tabelas aí, se você tiver oportunidade de ver minha aula lá no YouTube, no Facebook, tem uma aula lá sobre a questão, né, eu coloco até as tabelas lá para vocês darem uma olhada. A aula que eu estou sugerindo é sobre o Segundo Reinado. Então, gente, ficou inviável, né, ter escravo, por isso que houve a abolição da escravidão, tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, ver se eu não estou extrapolando muito aqui o tempo, né, e a paciência aí de vocês também. Mas eu acho que se vocês estão aqui é porque vocês gostam de história e aguentam numa boa aí. Mais uma pernambucana entrou aí, Morgana, né? Acabamos de falar aqui de Porto de Galinhas. Mas, olha, então, como eu estava dizendo, hoje a ideia era essa, tá? Dando mais ou menos a meia hora, né, que eu comentei. Deixa eu ver aqui, se não deixei de responder ninguém. Foram essas, pessoal, as 4 questões que foram levantadas e nós respondemos aqui. Bom, a Morgana que acabou de entrar, gente, infelizmente, você vai assistir lá no IGTV, tá? Eu vou disponibilizar, e tanto no YouTube, né, quanto no Facebook, aí você pode assistir lá desde o princípio, beleza? Pessoal, então, um prazer estar aqui com vocês, diariamente eu estou por aqui, né, amanhã eu tenho um compromisso nesse horário, mas eu devo entrar no período da tarde, tá? Eu estou tentando me organizar para fazer às 14 horas. Não, mas, Morgana, você assiste lá no IGTV, tá? Ou no Face, como disse, no YouTube, tem, tá? Tem um tempo aí de você... A Morgana mandou uma carinha triste aqui, que chegou tarde, mas você assiste aí sim, tá? Os demais também, tem alguns seguidores muito fiéis pós ao vivo, né? Às vezes, como disse, estão estudando e não conseguem ver ao vivo. Mas, olha, gente, então, como eu disse, nós vamos ficar por aqui. Amanhã, provavelmente, então, às 2 da tarde. Tudo bem? Então, se você gosta aí de história, se você está fazendo vestibular, a gente foca muito no vestibular, né? Mas conhecimento sempre é bom para todos, tá? A Hilda também, né? Entrou aí, a Hilda foi uma das primeiras e assim por diante. Pessoal, então é isso, tá? Como eu disse, a gente tenta aí se organizar para fazer isso em meia hora, né? E, como eu já disse, se você gosta também, é legal que você, principalmente lá no YouTube, no Facebook, eu estou transmitindo simultaneamente, você deixar um like, você compartilhar, tá, com amigos, tá? Quem está fazendo vestibular, muitas vezes, organiza aqueles grupos de estudo, então você pode, né, assistir o vídeo, se, né, tiver com amigos também, aí surgem novas dúvidas, aí manda para a gente aqui, que na medida do possível a gente vai resolvendo, tá? Como nós fizemos hoje. E aí você compartilhando, né, você dando lá aquele sinalzinho lá de joia, você contribui para que a gente continue fazendo isso aqui, né, por mais tempo, tá? Porque aí os famosos, né, as mídias aí acabam dando mais destaque, né, você sabe, para aqueles vídeos que tem mais
o likezinho, legal? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí, como já disse. Então é isso, pessoal, um abração aí para vocês e até uma outra oportunidade. Se possível, amanhã, hein? Você é meu convidado.